Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Bom dia, irmã Nivalda. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua semana. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus pela sua vida, sua preciosa vida. Glória a Deus. Bom dia. Que bom estar aqui nessa manhã, nessa segunda-feira, né? Começando já a nossa semana aqui de devocional, nossa semana de sementinhas, né? Sendo semeadas no coração de todos aqueles que nos assistem. Louvado seja o Senhor. Bom dia, Rodrigo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Bom dia a todos vocês. Glória a Deus. Que maravilha poder estar com vocês aqui mais uma vez nessa manhã de segunda-feira, né? Esse dia que o Senhor nos deu, esse dia que o Senhor preparou para nós, porque esse dia foi o Senhor quem nos deu, né? Louvado seja o Senhor por isso. Deixa eu arrumar aqui que eu tô achando que tá com muito brilho aqui. Aí. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Né? Deus é bom, Deus é abençoador, Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam, né? E como é bom poder acordar de manhã e saber que o Senhor nos dá mais um dia, né? Mais uma chance, né? De nós vivermos mais um dia, mais uma semana pela frente, né? Uma semana de desafios, uma semana de bênçãos, em nome de Jesus. Bom dia, Bia. Deus abençoe sua vida. Beijo na Olívia. Bom dia. Bom dia, irmã Sandra. Deus te abençoe, Sandra Rocha. Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Kátia. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos aguardando, né? Algumas pessoas entrarem, algumas pessoas que estão acostumadas já a participar conosco todas as manhãs, e já nós já vamos para o nosso devocional dessa manhã, né? E creio que essa semana será uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, uma semana onde mais uma vez o Senhor há de nos presentear com a sua presença, com a sua graça, com o seu amor, a sua bondade, né? E a presença dele é real em nossa vida, a presença dele é real aqui agora. Eu quero que você sinta essa presença aí, assim como eu sinto essa presença aqui. Bom dia, irmã Liz, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Que maravilha ter vocês aqui conosco, né? E como é bom saber que Deus está cuidando de nós, Deus está zelando por nós, Deus está com sua mão poderosa sobre nós, né? Às vezes a gente até pensa que não, né? Às vezes nós passamos por situações onde nós pensamos assim: será que realmente Deus está me vendo? Será que realmente Deus está me ouvindo? Será que realmente Deus está vendo o que eu estou passando, o que eu estou sentindo? Mas Ele está sim, Ele está vendo, Ele conhece cada um de nós. Desculpa, amados. Ele conhece a cada um de nós, Ele sabe da estrutura de cada um de nós, Ele conhece cada pensamento nosso, cada sentimento, cada emoção. Bom dia, Silvana. Não, irmã Sandra Cristina, bom dia, Deus abençoe, irmã Sandra. Bom dia, Dani Gomes, Deus abençoe, em nome de Jesus. Aline, bom dia. Quando nós inteirarmos 10 ali, nós já começamos o nosso devocional, tá bom? Então, glória a Deus, porque meu propósito com Deus é ter 10 pessoas pelo menos na live. Então, assim, se 10 pessoas nos acompanhar todo dia de manhã, eu já estou muito feliz, né? Porque nós estamos fazendo um devocional com um grupo de 10 pessoas, né? Isso é muito bom. Mas, para a glória de Deus, sempre acaba chegando mais pessoas. E, para a glória de Deus, muitas pessoas depois assistem essa live que fica
né, gravada, que fica salva aí no meu Instagram, né? Então você pode assistir depois ou mandar para alguém, né? Ouvir, assistir e participar. Irmã Vera, bom dia, Deus abençoe sua vida. Irmã Alba, bom dia, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus pela vida de vocês, né? Glória a Deus mesmo. Ai, como é bom, né? Como é bom começarmos assim a segunda-feira agradecendo, louvando a Deus Pai Todo-Poderoso, louvando a Jesus, adorando a Jesus, louvando ao Espírito Santo pela presença dele no nosso meio, e que essa presença invada teu coração, a tua mente, tuas emoções, a tua casa, o teu trabalho, onde você estiver agora, que o Senhor se faça realmente presente, mas que você sinta essa presença, que você venha sentir essa presença, assim como eu estou sentindo aqui nesse momento, nesse quarto, né, nesse escritório onde eu faço essa live. E eu sinto a presença dele aqui, eu sinto a presença dele comigo, eu sinto a presença dele na minha vida, e que você sinta aí, mesmo que você esteja trabalhando, mesmo que você esteja dirigindo, mesmo que você esteja aí fazendo já o seu almoço, cuidando, né, da sua casa, que você sinta essa presença do Senhor, amém? Então vamos para a nossa live, para nosso devocional, né, dessa manhã. Eu estava nessa manhã falando ali com Deus, né? Senhor, o que o Senhor quer falar, né, comigo nessa manhã? Porque eu sempre digo, né? Bom dia, Aline, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu sempre digo assim, que sempre antes de Deus falar com você, Deus já falou comigo ali no meu secreto com Ele, né? O devocional que eu compartilho com você é o meu devocional, é aquilo que Deus fala comigo. Eu até comentei outro dia que uma pessoa que conhece a minha vida e sabe de algumas coisas que eu tenho passado, falou assim, nossa, como Deus fala com você no devocional, né? Eu falei, mas é isso mesmo, primeiro ele fala comigo, para depois ele falar com as pessoas, né? Aquilo que ele entrega para mim, eu entrego para aqueles que nos assistem. E de uma forma simples, ele fala comigo sempre de uma forma muito simples, que eu consigo entender perfeitamente, e é dessa forma que eu quero passar para vocês, né, o que ele fala comigo. E nessa manhã eu estava ali, né, com o Senhor. Gisele, bom dia, Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus, Deus te abençoe, né? E hoje o nosso devocional, ele está na carta aos Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses. Então, Filipenses no capítulo 4. Filipenses no capítulo 4. Você que gosta de anotar o nosso devocional, né? É uma carta de Paulo. Eu queria só abordar aqui para você que não conhece. Às vezes você já ouviu falar muito assim, Epístola do Apóstolo São Paulo, Carta do Apóstolo São Paulo. Então, após, né, o livro de Atos dos Apóstolos, vem uma série de cartas que foram escritas por Paulo, a maioria escrita por Paulo. E muitas também tem cartas, né, no finalzinho lá de João, tem cartas de Pedro, Tiago, mas as maiorias são cartas escritas por Paulo, algumas pelo seu próprio punho e outras foram escritas, segundo os historiadores, por Lucas, né? O apóstolo Lucas também, que era médico, letrado também, e que acompanhou muitas vezes Paulo, e muitas das cartas foram escritas por ele, pelo punho dele, mais cartas ditadas por Paulo. Paulo, ele foi um homem que perseguiu a igreja de Cristo após a morte de Cristo, após a vinda do Espírito Santo sobre os seus discípulos. Então os discípulos começaram a pregar, começaram a levar a boa notícia do Evangelho, a boa notícia da morte e ressurreição de Jesus, né? O Espírito Santo usou muitos dos discípulos de Jesus para curar, para continuar aquele trabalho que Jesus estava fazendo aqui nessa terra.
E aí então muitos judeus se levantaram contra esses discípulos, esses apóstolos, e Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja. E Paulo, então, ele era conivente com a morte dos discípulos, né? Ele era conivente com isso, creio, né? Segundo o que a gente lê na palavra, que ele até chegou a matar mesmo, né? Alguns desses discípulos. Tanto que quando Estevão, né, o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, que morreu apedrejado, né, por amor a Cristo, por pregar a Cristo, ele estava presente, ele viu e ele foi conivente com isso. Mas um certo dia, Paulo estava indo para Damasco. Ele ia levando uma carta, justamente com uma ordem do imperador para aniquilar, para calar, né, os cristãos que falavam de Jesus, que pregavam, né, a Jesus. E Paulo teve um encontro com Jesus. Jesus veio e se encontrou com Paulo. E foi um encontro assim, muito impactante, muito impactante. Paulo, ele ficou cego por 3 dias, para que realmente a conversão dele fosse muito verdadeira, fosse muito assim uma conversão mesmo real, e ele pudesse então ser transformado daquelas motivações más de perseguir os cristãos. A partir daquele momento da conversão, ele ia deixar de perseguir, mas ele passaria a ser perseguido, porque o amor que ele teria por Deus, o amor que ele teria por Jesus, ia ser assim algo impactante. Deus o chamou de uma forma assim maravilhosa, com uma missão grandiosa para abrir igrejas, levantar igrejas, pregar o evangelho. Paulo era letrado, era inteligente, ele tinha acesso, né, a Roma, ele veio de uma família muito boa. Então Paulo, ele tinha muitas características que ajudariam para que o evangelho do Senhor Jesus chegasse a terras distantes. E eu não quero entrar na conversão de Paulo, mas eu quero que você entenda quem é esse Paulo, né? Este Paulo, que outrora era chamado de Saulo, e agora o Senhor muda o nome dele e diz para ele que agora ele seria Paulo, né? Então, um apóstolo de Cristo que nos deixou muitos exemplos, muitos ensinamentos, muitas coisas boas. As cartas são maravilhosas. É bom ver que existem cartas que não foi ele que escreveu, mas muitas cartas ele escreveu principalmente às igrejas onde foram abertas, né, cidades onde foram abertas igrejas, e tinham igrejas do Senhor lá, tinham pessoas cuidando da igreja lá, e ele escrevia cartas para essas pessoas, né? Então Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele funda a primeira igreja na Europa, que é a igreja de Filipos. Por isso, carta aos filipenses. Os filipenses eram os cristãos da igreja de Filipos, da cidade de Filipos. E ali então, Paulo, ali em Filipos começa, né, uma igreja do Senhor Jesus. E Paulo começa a trabalhar muito, pregar muito, ser um missionário assim. Eu creio que depois de Jesus, o maior missionário mencionado na palavra de Deus é Paulo. Eu gosto muito da história dele, eu gosto muito da maneira como foi a conversão dele e o amor que ele realmente dedicou a Jesus, dedicou à obra de Deus, e a maneira como ele amava as pessoas, como ele tinha assim uma preocupação com a alma das pessoas, para que as pessoas conhecessem o evangelho, que as pessoas ganhassem o direito, né, da vida eterna, conhecessem a graça de Jesus, o amor de Jesus, né, que as pessoas deixassem aquele ensinamento da lei do passado e começasse então a viver um novo tempo com Cristo, né? Então eu gosto demais, eu amo muito a história de Paulo. A irmã Nivalda também, né, ama a história de Paulo. Quem conhece a história, e se você não conhece, eu te convido a ler, né? Leia Atos dos Apóstolos, você vai
conhecer ali a história de Paulo em Atos dos Apóstolos, e depois você lê as cartas também, você vai ver que esse homem realmente ele foi escolhido de uma forma especial por Deus e teve uma vida voltada para Deus a partir do momento da sua conversão. E uma carta que ele mandou à igreja de Filipos, ele menciona algo aqui no capítulo 4 da carta aos Filipenses. Eu quero ler para você do versículo 10, né, ao 13, para nós entendermos o que Deus quer falar conosco hoje. Ele diz assim: na minha vida em união com o Senhor, eu fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei o que é ter mais do que é preciso. Eu aprendi o segredo de me sentir contente. Olha o que ele diz: eu aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Desculpa, meus amados. Em algumas traduções, porque eu estou com essa tradução da NVI, quando ele diz assim, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Está escrito assim, tudo posso naquele que me fortalece. Você já deve ter visto em placas de caminhão essa frase, esse versículo escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Você já deve ter visto em plaquinhas, quadrinhos, essa frase, esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Você já deve ter visto em camisetas este versículo, tudo posso naquele que me fortalece. E é um versículo usado, né, por muitas pessoas. E muitas pessoas acabam fazendo uma interpretação errada desse versículo. Porque Paulo, quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, existem alguns versículos que eu já disse aqui na live, que nós precisamos aprender, decorar, escrever, colocar em post-it, colocar em cadernos, anotar, deixar em algum lugar assim. Para quê? Para que a gente se lembre, para que a gente memorize, para que a nossa mente memorize a verdade da palavra em nossa vida, a luz que a Bíblia traz para a nossa vida. Mas eu tenho que tomar cuidado com versículos isolados. Eu posso usar versículos? Posso. Eu posso dizer assim, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Posso dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Claro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Claro que eu posso pegar versículos isolados e fazer deles uma verdade sobre a minha vida. Mas eu preciso entender em que contexto está inserido este versículo. Por que Paulo diz isso? Por quê? Porque muitas pessoas usam este versículo assim, pegam ele isolado e acham que pode fazer tudo, que pode todas as coisas, porque Deus nos fortalece. Só que se esquecem que Paulo falou isso num momento delicado da vida dele. Paulo, ele menciona aqui essa carta a Filipos, sabe? Porque ele está escrevendo para Filipos a importância da alegria de servir a Deus, da alegria de saber que em Jesus nós somos fortalecidos, em Deus nós somos fortalecidos,
que Deus, através de Cristo, Cristo através do Espírito Santo, nos dá paz de espírito, nos dá entendimento, nos dá fortalecimento, nos dá vida, nos enche, nos guarda, nos protege, nos livra, nos fortalece. Sim, Ele faz. Ele faz isso por mim, Ele faz isso por você. Se você ainda não sentiu isso, pode ter certeza que se você crê em Cristo, você vai sentir. Se você crê em Deus, verdadeiramente, colocar a tua vida no altar de Deus, você vai começar a viver essas maravilhas do Senhor. Mas Ele, antes de falar tudo posso naquele que me fortalece, Ele está falando para a igreja de Filipos ali algo importante. Ele está falando que Ele não está falando com eles, Ele está agradecendo a igreja pelas vezes que a igreja ajudou, e também Ele está consciente das vezes que a igreja não pôde ajudá-lo, porque ele dependia da ajuda de outras pessoas para fazer a obra de Deus, né? Mas Ele fala assim, ó, eu não estou dizendo isso por me sentir abandonado. Olha o que Ele diz. Eu não estou falando isso para vocês porque eu me sinto abandonado. Porque eu aprendi. Ele diz, eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Eu sei, ele diz, o que é estar necessitado. Eu sei o que é ter mais do que eu preciso. Então eu sei o que é passar uma necessidade, e eu sei também o que é ter além daquilo do que eu preciso. Ou seja, eu sei viver na escassez, eu aprendi. E aprendi também a viver na abundância. Eu aprendi a viver das duas maneiras. Eu aprendi o segredo de me sentir contente, feliz em qualquer lugar, em qualquer situação, seja com fome ou seja com a barriguinha cheia, bem alimentado, seja tendo muito ou tendo pouco. E aí é onde ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. E na minha tradução, com a força de Cristo, que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Então ele está dizendo que eu já aprendi a ter muito, a ter pouco. Eu já aprendi a passar fome e já aprendi também a ter ali uma mesa farta. Eu já aprendi a viver de várias formas, no pouco e no muito. Eu já aprendi a viver triste e já aprendi a viver feliz. Então a vida já me ensinou tudo isso. Então eu aprendi, porque muitas das vezes o Senhor está nos ensinando, permitindo a gente passar por situações, mas muitas vezes a gente não aprende. Nunca aprende. Tem pessoas que nunca aprendem, já passou por tantas situações, já viveu tantos milagres, já passou por tantas humilhações, ou já passou por muitas honrarias, mas não aprende. Não aprende que tudo depende de Deus. Tudo depende daquilo que Deus me dá, daquilo que Deus quiser fazer na minha vida. Tudo depende também do meu relacionamento com Cristo. Então, com Cristo eu aprendi a enfrentar a tristeza, a enfrentar o momento de alegria, a enfrentar o momento de dor, a enfrentar o momento de saúde, de doença. Eu aprendi a viver em qualquer situação. Com a força que Cristo me dá, eu enfrento qualquer situação. Paulo, ele escrevia as cartas dele, quase todas elas, a maioria, dentro de uma cadeia, porque ele vivia sendo preso. Ele apanhava, ele era preso constantemente por causa do Evangelho. Então, muitas das cartas que ele escreveu, ele estava dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia. E o que leva um homem dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, sendo preso injustamente, a escrever cartas para motivar a igreja, para levantar a igreja, para motivar os cristãos, as pessoas, para dar esperança, para levar a paz, para levar a alegria, para levar o amor de Deus, o amor de Cristo? O que leva?
O que leva é o amor que ele tinha por Cristo. Era uma conversão real que ele teve com Cristo, porque a conversão dele não foi simplesmente emotiva, a conversão dele foi uma conversão real. E quando nós nos entregamos realmente e compreendemos quem é Deus, quem é Cristo, o que eles representam na minha vida, para a minha vida, o que eles representam na minha casa, na minha família, então eu posso viver em qualquer situação. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela virá pela manhã. O salmista fala isso, né? O que Abacuque diz? Abacuque ele diz assim, ó, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja animais no campo, ainda que não haja nada, eu ainda assim me alegrarei no Deus da minha salvação, porque eu não amo a Deus pelo que Ele me dá. Eu não amo a Deus se hoje eu estou triste, eu não amo a Deus. Se hoje eu estou feliz, eu amo a Deus. Se hoje eu estou passando luta, eu não quero nem ouvir falar de Jesus. Ah, mas hoje eu estou bem, então hoje eu sou amiga de Jesus, eu amo Jesus, Jesus está comigo. Não é assim, isso não é evangelho, isso não é a graça de Deus sobre a nossa vida. Paulo está nos ensinando, não importa a situação que você passa, não importa, com a força de Cristo, com a força que Cristo nos dá, nós vamos passar por qualquer situação. Paulo, mesmo estando preso em seu corpo, atrás de uma grade, dentro de uma cadeia, o corpo de Paulo era preso, mas a mente de Paulo, o espírito de Paulo, as emoções de Paulo eram livres. Por isso ele escrevia essas cartas, por isso ele dava bom testemunho, por isso ele ensinava a igreja, por isso ele exortava a igreja quando tinha que exortar, ele agradecia quando tinha que agradecer. Ele era assim um homem assim muito usado por Deus, porque o corpo dele podia estar preso numa cadeia, mas a mente, as emoções, os sentimentos eram livres. O corpo podia estar adoecido numa cama, mas a mente, as emoções, os sentimentos eram livres em Cristo. A alma era livre, o espírito já estava liberto, ele já tinha passado por esse processo de conversão e de libertação. Sabe o que está acontecendo hoje? Nós temos um corpo livre. Nós podemos falar do Evangelho, nós podemos viver o Evangelho, nós podemos falar do amor de Deus. Nós vivemos num país laico, nós vivemos num país onde nós podemos falar pela internet, falar na fila do banco, falar na fila do mercado, falar na fila da lotérica. Nós podemos ir ali no vizinho e fazer uma oração se ele quiser. Se ele não quiser, a gente respeita. Nós podemos andar pela rua. Quantas vezes eu já passei em frente ao hospital regional e levantei a minha mão por aquele hospital ali e orei por aquele hospital. Quantas vezes eu falei do amor de Cristo? Quantas vezes eu tive uma experiência outro dia fantástica. Eu saí para ir no supermercado e não estava chovendo, mas quando eu cheguei lá começou a chover e eu não tinha sombrinha e esqueci o celular em casa. Não tinha como eu ligar para ninguém para ir me buscar, sem sombrinha, sem celular, e eu fiquei assim, esperando a chuva passar para eu vir embora. E aí eu estava no lugar e do lado tinha uma senhora sentada. E essa senhora estava mexendo no celular dela e de repente ela falou em voz alta: mas que coisa, eu não consigo mexer aqui, não estou conseguindo. Aí eu olhei para ela e falei para ela: a senhora precisa de ajuda? Olha a liberdade que nós temos. Perguntei a ela: a senhora precisa de ajuda? Ela disse: eu não estou conseguindo colocar meu endereço, eu chamei um Uber e eu moro ali no Colina Verde. Para quem não sabe, eu moro aqui no bairro São Cristóvão, em Pouso Alegre, e o Colina Verde é depois do meu bairro, né? No segundo bairro depois do meu. E aí, a rota do Uber ia passar praticamente em frente à minha casa. E aí eu falei pra ela assim: a senhora precisa de ajuda? Ela disse assim: olha, eu não estou conseguindo colocar o endereço aqui do Uber, né? Eu estou passando mal, eu tenho diabetes e eu não estou bem, não estou enxergando muito bem. Eu falei: então posso ajudá-la? Ela falou: não, pode sim. Aí eu peguei o celular dela, coloquei
ela passou o endereço, eu coloquei, chamei o Uber, tudo certinho. E falei, prontinho, já chamei, já tá tudo certo, daqui a pouco ele chega. Aí o Senhor falou comigo, e um pouquinho antes disso acontecer, eu estava olhando a chuva e pensando, Deus, me manda um socorro, me manda uma ajuda, porque a chuva não para. E eu tô sem sombrinha, e não tem como eu ligar para pedir pro meu esposo ir me buscar. O que eu vou fazer? Não tem de eu ligar para ninguém. E eu estava orando em espírito, pedindo a Deus uma ajuda, quando eu ouvi a voz dela. E aí eu falei para ela assim, qual que é o seu nome? E ela disse para mim assim, Ângela. Eu falei, dona Ângela, prazer, eu também sou a Ângela. Ela falou, capaz. Falei, sim, sou Ângela Maria. Ela, eu também, Ângela Maria. Aí eu falei, não é possível. E aí a gente começou ali a conversar e eu falei para ela, dona Ângela, a senhora me permite dividir o Uber com a senhora? Eu moro logo ali, aí o Uber me deixa na minha casa e segue para levar a senhora e eu divido o Uber com a senhora. E ela falou assim, não, você pode ir comigo sim, não precisa pagar. Eu falei, não, eu faço questão de dividir com a senhora o Uber. E comecei a conversar com ela e ela me falou que estava com diabetes, que não estava bem. A gente começou ali a conversar e quando ela se levantou assim, eu pus a mão, né, assim nas costas dela e fiz uma oração com ela. E orei por ela para que Deus restaurasse a saúde dela, que Deus a abençoasse, que Jesus a visitasse poderosamente. E agradeci a Deus pela vida dela. Falei, eu agradeço, Senhor. E contei para ela, dona Ângela, eu estava orando, pedindo a Deus uma saída, pedindo a Deus uma maneira de eu ir embora para casa. Porque contei como que estava a minha situação ali. E a senhora foi um anjo que Deus colocou aqui agora para me socorrer. Aí ela falou assim, que bom, né, que os anjos existem. Eu falei, não, eles existem sim, os anjos existem. E o Senhor sempre coloca anjos ao nosso redor. E nessa manhã a senhora está sendo como um anjo para mim. E ela ficou muito feliz por isso, ficou muito alegre. E eu fiz uma oração por ela, o Uber chegou, nós entramos, fui para casa. E antes de eu descer, ela disse para mim, continue orando por mim. Continue orando por mim. Eu falei, amém, eu vou continuar orando. Então nós temos essa liberdade na porta do mercado, liberdade na fila do mercado. Só que hoje que nós temos a liberdade na fala, a liberdade no corpo, sabe o que Satanás está fazendo? Satanás está prendendo a nossa mente, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Ao contrário do que acontecia com Paulo, nem está acontecendo conosco hoje. Nós não estamos presos, nós não temos nada nos prendendo, não tem uma cadeia ao nosso redor, não estamos dentro de uma prisão, mas estamos dentro de uma prisão interior, uma prisão aqui dentro, prisão que chama medo, insegurança, sabe? Uma prisão de falta de fé, de perseverança, de esperança. Nós estamos permitindo que o inimigo venha nos prender emocionalmente e até mesmo usando a nossa falta de fé para nos calar, para nos prender e para que a gente não viva o melhor de Deus nessa terra. Ao contrário de Paulo hoje, nosso corpo é livre, mas a nossa mente está voltando a ser cativa. Então hoje o nosso devocional, ele fala para nós sobre isso, que nós não podemos deixar que o inimigo venha fazer da nossa mente uma mente cativa, que o inimigo não venha nos prender, não venha nos cercar. Nós somos livres em Cristo, nós temos liberdade para falar do amor de Deus, nós temos liberdade quando alguém chegar a falar para nós, olha, eu estou enfermo, você liberar uma palavra de cura, olha, eu estou com um problema no meu casamento, libera uma palavra de bênção sobre essa família, esse casamento. Quando alguém falar para você de algum problema, libera palavras de bênção, mas para você liberar palavras de bênção, você tem que ter certeza disso.
você tem que ter convicção, você tem que ter fé, você tem que viver isso. Paulo vivia Cristo preso, Paulo vivia Cristo com fome, Paulo vivia Cristo na escassez, Paulo vivia Cristo em qualquer situação. Por isso ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele me dá força quando eu tô bem, quando eu tô mal, quando eu tô feliz, quando eu tô triste, quando eu tô alegre, quando eu tô magoado, quando eu tô chateado. Ele me dá força quando eu tô doente, ele me dá força quando eu me sinto só, ele me dá força. Ele é aquele que cuida da minha vida, ele é aquele que é por mim. Cristo é por mim, Cristo está comigo, Cristo já me libertou do opressor, já me libertou das garras do inimigo. Então eu não sou preso, eu sou livre, porque ele conquistou essa liberdade para mim na cruz do Calvário. E nós precisamos aprender a viver como Paulo viveu, mas nós temos que entender que nós temos um privilégio, porque nós somos livres. Nós temos internet, nós temos telefone, celular, podemos mandar um zap, podemos compartilhar essa mensagem com alguém, podemos fazer uma oração por áudio, podemos chegar em alguém. Deus quer usar a tua vida, assim como Deus está usando a minha vida aqui. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa para você: quantas vezes o inimigo tentou me prender, e eu sei que o inimigo tem tentado te prender, o inimigo tem colocado medo no teu coração, o inimigo tem colocado insegurança no teu coração, incertezas no seu coração, mas em nome de Jesus eu declaro hoje sobre a tua vida: seja livre, seja liberto do medo, seja liberto da opressão, seja liberto de tudo aquilo que te faz cativo, que cativa sua mente, cativa suas emoções, cativa teus sentimentos. Deus cuida de você, Deus cuida da tua família, o teu futuro, o teu amanhã, o meu futuro, o meu amanhã está nas mãos do Todo-Poderoso, e Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que pensamos ou imaginamos. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do impossível. Ele pode te curar, Ele pode te sarar, Ele pode tocar agora no teu útero, no teu intestino, Ele pode tocar agora no teu estômago, Ele pode tocar agora na tua garganta, Ele pode tocar agora nos seus ouvidos, Ele pode tocar agora onde houver alguma enfermidade na tua vida, Ele pode tocar no teu sangue, Ele pode liberar agora a cura no teu sangue, Ele pode limpar todo o teu sangue, Ele pode tocar nos teus ossos nesse momento, Ele pode tocar desde o fio do cabelo, a planta dos teus pés nessa hora, porque esse Deus que Paulo diz aqui é o mesmo Deus que nós conhecemos, esse Jesus que Paulo prega, que Paulo foi morto por causa dele, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então toda prisão de alma, toda prisão de sentimento, toda prisão de emoções, toda prisão de dor, toda prisão de sentimentos contrários, toda prisão, saia da tua vida agora em nome de Jesus. Prisão de decepções, saia da tua vida agora em nome de Jesus. Prisão de frustrações, saia da tua vida agora em nome de Jesus. Todo medo, saia agora em nome de Jesus. Toda insegurança, saia agora em nome de Jesus. Eu declaro a bênção, eu declaro a vitória, eu declaro que eu e você somos livres, livres em Cristo, porque Ele tem nos ensinado que em qualquer momento da nossa vida, em qualquer estágio da nossa vida, Ele é conosco, Ele é por nós. Aleluia! Aleluia! Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. A graça de Deus está sobre nossa vida, a graça de Deus é sobre nós. Quando permitimos que o medo nos governe, inconscientemente recebemos o que Satanás planejou para as nossas vidas em vez daquilo que Deus planejou. Em nome de Jesus, Priscila, o Valdeci vai ser curado. Jesus vai restaurar aquela coluna dele, ele vai ser curado. E todos vocês que nos assistem, que estão com problema, que estão com enfermidade, serão curados em nome de Jesus.
serão curados. Creia, tão somente creia. Vou ler novamente. Quando permitimos que o medo nos governe, inconscientemente recebemos o que Satanás planejou para as nossas vidas, em vez daquilo que Deus planejou. Então, e aí? O medo, ele vai fazer isso. A gente vai absorver aquilo que o inimigo quer que a gente absorva. E a gente não vive o que Deus tem para nós. Então, sai em nome de Jesus, espírito do medo, espírito de insegurança. Levanta essa cabeça tua nesta manhã. Levanta agora a tua cabeça. Sabe por quê? Porque eu quero te dizer uma coisa muito especial. Gisele, essa tristeza que você está colocando aí, olha o que eu ia falar agora. Acabei de ler aí, eu ia falar e eu acabei de ler o que você postou aí. Você colocou, eu creio que toda tristeza caia por terra. Sabe o que eu ia falar agora antes de ler o que você escreveu? Que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem quer colocar tristeza, quem quer colocar medo, insegurança é o inimigo para tirar a nossa força. Mas independente do que eu estou vivendo, dentro de mim tem um Deus que põe alegria. Tem Jesus que já me deu a alegria da salvação. E Jesus falou que essa alegria da salvação que Ele colocou na nossa vida, ninguém pode tirar de nós. Então a alegria do Senhor é a tua força. Aí, Gisele, confirmação. A alegria do Senhor é a tua força, é a força da tua casa, é a força da tua família. A alegria do Senhor é a nossa força. Show, tristeza. Sai tristeza. Sai doença. Sai angústia. Sai decepção. Sai medo, frustração. Sai ingratidão. Como dói a ingratidão quando a gente vê pessoas tratando a gente com ingratidão. Sai, vai embora. Vai embora, porque nós temos um Deus que nos ama, um Deus que é por nós. E com Ele nós podemos todas as coisas. Com Ele nós podemos todas as coisas. E eu amo essa versão aqui, porque ela diz, com Ele, outras versões diz, posso tudo naquele que me fortalece. E essa versão diz, com a força de Cristo, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar toda e qualquer situação. É isso que Paulo nos diz. E é isso que o nosso devocional hoje está falando conosco. Então levanta essa cabeça, vai lá, passa um batonzinho nessa boca, menina. Ei, você, homem que está nos assistindo, levanta essa cabeça. Ei, vamos nos cuidar, vamos cuidar de nós, vamos cuidar do nosso corpo não está preso, mas vamos cuidar da nossa mente, do nosso espírito, das nossas emoções. Eu posso até chorar hoje, mas a alegria vai vir amanhã. Eu posso até estar triste hoje, mas o Deus que eu sirvo me trará alegria. Levanta essa cabeça, maior é o que está com você, que está comigo, do que aquele que está no mundo, sabe? Muitos vão se levantar contra nós, mas nós temos um Deus que nos justifica, que nos ampara, que nos protege, que nos guarda. Um Deus que conhece o meu e o teu coração. Amém? Então esse devocional de hoje é para nós começarmos a semana bombando. Que a fé seja renovada, a esperança seja renovada, em nome do Senhor Jesus. E saiba, você é muito importante para Deus, tua família é importante para Deus, tua casa é importante para Deus, teus sonhos, planos, projetos são importantes para Deus. E espera no Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Então não vamos aprender com Paulo, né? O corpo estava preso numa cadeia, mas a mente, as emoções estavam livres em Cristo. E hoje o nosso corpo está livre e nossas emoções estão presas. Então vamos nos libertar de tudo isso em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude a ser liberto de tudo isso. E que a graça de Deus permaneça sobre a sua vida. Amém? Amém? Nós vamos orar.
né? Nós já estamos em oração, né? Mas vamos orar agora agradecendo, mais uma vez pedindo a Deus a bênção para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus, para essa semana que se inicia, em nome de Jesus, né? E você é mais do que vencedor, eu sou mais que vencedora em Cristo. Ele nos justifica, tá bom? Ele nos ama de verdade. Se tem alguém que nos ama de verdade, esse alguém chama Jesus Cristo, tá? E esse amor vai além do que a gente pode imaginar, tá? Então vamos orar e depois você pode tirar um print dessa live, compartilhar no seu Instagram e eu vou compartilhar no meu Instagram também. Vamos orar então? Vamos orar? Senhor, para adorar o seu nome, bendizer o seu nome e agradecer por cada vida aqui presente. Obrigado, Senhor, pela vida dos seus filhos, das suas filhas que nos assistem. Cada um é precioso aos seus olhos, cada um é importante aos seus olhos. Deus, obrigado pela graça do Senhor. Obrigado por nos ensinar tanto dentro da tua palavra. E hoje essa palavra, Senhor, ela cria vida dentro de nós. Ela cria vida no nosso interior. E eu creio, Senhor Deus, que pela graça do Senhor, pelas bênçãos do Senhor, ó Pai, essa palavra, ela é como uma semente que cai no nosso coração e que ela venha crescer. Ela venha, Senhor Deus, produzir muitos frutos para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço. Senhor, obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu cuidado com nossas vidas. E fortalece a cada um que nos assiste. Fortalece a minha vida. Que nós possamos continuar, Senhor, vivendo aqui, Senhor. Mas assim, conscientes que nós já somos livres, libertos pelo teu amor, pela tua presença, pela tua palavra. Deus poderoso, santo, justo, fiel, abençoa aqueles que nos assistem, o lar de cada um e libera a cura, a provisão que cada um precisa. E nós consagramos esta semana ao Senhor, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida ao Senhor. Nós consagramos tudo ao Senhor, porque nós cremos que agindo o Senhor por nós, quem será contra nós? Então, Deus poderoso, obrigado por essa segunda-feira, obrigado por essa semana que se inicia, obrigado, Jesus, pela tua presença, obrigado, Espírito Santo, por estar conosco aqui, e obrigado por essa vida que nos assiste, que está conosco, Senhor, e que recebe essa palavra nessa hora e neste momento. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deu uma caída aí, a nossa internet deu uma caída aqui, mas eu espero que você tenha conseguido assistir tudo em nome de Jesus. Vai ficar salva essa live e manda para alguém que o Espírito Santo falar com você que precisa receber. Vamos semear a semente da palavra do Senhor, tá? Porque nós temos essa liberdade, glória a Deus por isso. Até amanhã, em nome de Jesus, se Deus assim permitir, né? Um beijo, fiquem com Deus, sejam fortes, sejam corajosos. Deus está conosco, Jesus está conosco e Ele nos ensina a passar por qualquer situação, olhando para Ele, firmes nele, confiando nele. Coloque sua fé em ação. Deus te abençoe, paz seja contigo. Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.